Olá pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo, 20 horas, 1 minuto desta noite do dia 5 de julho de 2021. Sejam muito bem-vindos a mais um evento ao vivo aqui da Nova Concursos para você que está se preparando para o concurso da PC do Rio de Janeiro. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou um dos professores aqui da casa, sou especialista e mestre em Direito. E nesta aula venho aqui trazer para você tudo aquilo que você precisa saber sobre legislação penal especial. Mas sabe, pera aí um pouquinho. Eu já mexi no seu material de apoio e não precisa ir longe. Se você olhar o primeiro slide do meu material de apoio, você vai ver que está a legislação extravagante. Vou partir quebrando um primeiro mito já logo de cara. O que significa legislação extravagante? Significa a legislação que vai além do código. Existe código penal, existe código civil, existem os códigos. No nosso caso, penal. Mas existem leis que estão ali às margens do código. E nós vamos estudar as leis e eu vou te mostrar, dentro desta hora, aquilo que cai de fato na sua prova. E, claro, como é que você vai ter que saber, o que é que você vai ter que saber para sua prova. Então vamos lá. Bom, primeiro, agradecendo aos meus superiores da Nova pela confiança em mim e no meu trabalho, mais uma vez, contem comigo sempre, vamos juntos aí buscar o sucesso profissional dos meninos e vamos então trabalhar. Detalhe, o material de apoio estará à sua disposição. Veja só, põe na tela para mim, por gentileza. Para começar, eu preciso te mostrar alguma coisa. Nós vamos falar nesses próximos 60 minutos dos principais tópicos para eu te mostrar o que são, tudo que você precisa saber a respeito das leis penais especiais. Num primeiro momento, o material de apoio está no meu site, às suas ordens, e o meu Instagram está aí à sua disposição também, para eventuais dúvidas. No meu site, você tem à sua disposição também o meu WhatsApp e os demais contatos que ficam às suas ordens para aquilo que eu puder lhe ajudar. Nós vamos juntos mesmo buscar o seu sucesso profissional. Então agora eu vou começar de fato aquilo que tem que ser dito, que tem que ser falado. Primeiro, vamos aproveitar que nós estamos no campo da internet. E aí, muita gente diz assim: professor, eu vou aí na sua aula, eu vou aí, vou mexer, vou falar um monte, vou xingar você de tudo quanto é nome. Cuidado, isso é um tópico importante para a sua prova. Por quê? Porque internet não é terra de ninguém. Você pode escrever aquilo que você quiser. Lá na Constituição Federal diz, você pode falar o que você quiser, expressar, ter aí a sua manifestação de pensamento, você pode expressar o que você pensa, é vedado o anonimato. Isto é uma questão de prova. Então, você tem que entender o seguinte, você pode falar o que quiser, mas é vedado o anonimato e na internet você tem o IP do computador que vai buscar, vai puxar quem foi que falou aquela besteira. Para mim, pode falar o que quiser, eu sei de mim, eu sei exatamente aquilo que eu sou, eu sei exatamente aquilo que eu vim lecionar, eu vou lecionar aquilo que cai na sua prova, ponto, mas tem sempre um chato que vai falar besteira. E aí, se é um outro professor, pode se zangar e falar, eu vou pegar isso aqui, me dá o IP, vamos buscar o IP e você descobre quem é. No celular, você tem o e-mail que também descobre quem é. Isso é uma questão de prova. Eu vou partir desse pressuposto porque é uma questão que cai dentro da legislação penal especial, que não deixa de ser uma legislação extravagante da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Veja um detalhe, põe na tela para mim, por favor. Você vê que nós temos aí 10 leis. Eu selecionei 10 leis que já caíram, caem e vão continuar caindo na sua prova. E no material de apoio você tem o miolo de todas elas. Ah, mas Fábio, vem para mim, por favor. Você vai dizer assim, mas Fábio, como é que eu sei o que eu tenho que estudar? Tudo o que você precisa saber dentro da legislação penal especial, que é a legislação extravagante, num primeiro momento que é, você tem que saber os crimes, em primeiro lugar. Isso é fato. Mas, sabe, então eu só vou ler os crimes das leis. Cuidado, isto é errado.
Você não pode partir do pressuposto de que você vai ler a lei e só a lei e vai olhar ali dentro da lei só os crimes. Jamais. Você tem que saber a lei inteira, mas toda lei tem um filé. E dentro do filé, eu trouxe a você, dentro do material de apoio que está à sua disposição, eu trouxe aí 10 leis que já caíram, caem e que vão cair nas próximas provas. A probabilidade de cair essas 10 leis é de 95%. Por que não 100%? Porque eventualmente nós estamos falando de concurso público. E sabendo que os vovozinhos que fazem a sua prova, não são tão vovozinhos, mas são senhores mais velhos que fazem a sua prova, e eles vão ali dentro dessa prova, eles vão acabar perguntando coisas meio óbvias. Então eu trouxe para você esse filé. Quer ver? Vamos começar. Põe na tela, por favor. Olha só, eu vou partir da Lei 10.826. Você vai ler a lei inteirinha. Ah, professor, que lei é essa? Você vai ler a lei inteirinha para saber que lei é essa. Ou vai contratar o nosso curso para que eu te explique lá nas aulas que já estão aqui, que eu já gravei, tudo bonitinho para você saber do que se trata com detalhes. Mas olha só. Veja um crime, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Como é que você vai ler um artigo da lei? Atenção para você fazer o favor de não errar na prova. Não vai agir errado. Veja, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar, o que? Em verde, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Posso fazer tudo isso? Posso, ou melhor, não posso. E não posso fazer isso gratuitamente? Claro que não. Está aqui ó, em azul ainda que gratuitamente. Se você não tiver autorização em desacordo com determinação regulamentar ou legal. Professor, mas então pera um pouquinho. Isso aí é um exemplo? Vem para mim um instante para eu te dizer o seguinte. Você tem que saber ler a questão da prova e mais, você tem que saber ler o artigo da sua prova. Por quê? O artigo na prova, eles podem mexer. O que nos interessa? O que nos interessa é o núcleo do tipo. O que é núcleo do tipo? Os verbos. Quais são os verbos? Do que se trata aquele crime? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O que é que você tem que saber? Posse ou porte ilegal. Qualquer um pode possuir ou portar uma arma? Sim, desde que tenha cumprido os requisitos desta lei, da Lei 10.826. Se você é maior de 25 anos e você quer ter uma arma, você pode? Se você registrar bons antecedentes, se você tem emprego fixo, residência fixa, emprego definido, tudo bonitinho, você está dentro dos requisitos. Você pode ter uma arma de fogo de uso não restrito, de uso geral. Exemplo, um revólver 38. Pode, professor? Pode, não é questão política. Hoje em dia virou política, mas não é. Isso já vem desde 2003. Existe uma lei, 10.826 de 2003, que trata do assunto. E ao tratar do assunto, fala do quê? Da posse da arma. Você pode possuir, você pode portar. Possuir na sua casa. Portar num trajeto. Mesmo que gratuitamente, as armas de uso restrito são proibidas. Vamos seguir para você ver uma coisa. Volta na tela, por favor. Olha só. Lá no inciso 4, nas mesmas penas do parágrafo 1º, inciso 4, nas mesmas penas incorre quem? Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. O que é isso? E atenção para isso, pelo amor de Deus. Por quê? Qualquer arma que você tenha, não importa a arma que você tenha, qualquer arma que tenha algum sinal suprimido, raspado, sinal raspado ou suprimido, o que é que você faz? Simples, você vai ter que
Arrumar arma. Arrumar no sentido de levar às autoridades e mostrar o que está acontecendo. Ah, professor, eu não vou fazer isso, eu sou bandido. Se você é bandido, você vai arcar com as responsabilidades. E na prova? Na prova, eles vão te dar uma questão nesse sentido. Que sentido? O cara tem uma arma de uso não restrito, uma arma geral. Exemplo, um revólver, um calibre 38. Raspado, numeração raspada. Pode? Não pode. E por isso marquei. E por isso marquei em vermelho e deixei bem grande. Por quê? Porque se tiver algum sinal adulterado, se tiver algum sinal marcado, se tiver algum sinal raspado, você responde por essa besteira que fez, porque a arma não pode ter nenhum sinal, sinal adulterado. Muito bem. Vamos seguir. Volta na tela, por favor. Olha só, o artigo 17. Atenção para esse 17 para um detalhe. Veja os verbos em amarelo na sua tela. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, verde, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial industrial, o quê? A arma de fogo, acessório, munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Já vou ler o parágrafo 1º. Equipara-se a atividade comercial ou industrial para o efeito deste artigo e, portanto, da lei, qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Portanto, primeiro, eu tenho duas circunstâncias, depende da questão da prova. Aqui eu tenho duas circunstâncias. Primeira circunstância, você tem aí uma arma, ou você adquiriu, alugou, recebeu, transportou, conduziu, etc. Qualquer um dos verbos que estão aí. Atenção, os verbos estão em amarelo no seu material de apoio. E aí você fala, e daí? Os verbos são o coração da lei penal. Na lei penal você tem que ver o verbo. E preste atenção o ter em depósito, que os malditos que fazem a prova do concurso público, eles vão usar esse verbo, ou melhor, essa locução verbal, ter em depósito. Aliás, não, desculpe, não é nem locução verbal. Esta locução, ter em depósito, porque você vai ter ali guardado uma arma. E esta arma vai ser para quê? Para proveito próprio ou alheio, dentro de uma situação comercial ou industrial. E aí eles te dão aquele tradicionalíssimo exemplo de prova. Você está dentro de um estabelecimento, você está num supermercado. O tiozinho está lá e ele tem uma arma de fogo lá, numa gaveta, em qualquer lugar. Ele puxa essa arma, ele tem a arma em depósito, isto é, ela está guardada, a arma está guardada. E ao estar guardada, ele está exercendo ali um comércio. Cuidado. A atividade pode ser comercial ou industrial, só que cuidado, a arma está adulterada. Se a arma está adulterada, é crime. Portanto, qualquer prestação de serviço que você faça, volta na tela, por favor. Qualquer forma de prestação de serviço que você fizer, ou ainda, agora falando da arma propriamente dita, a arma que você tem ali foi fabricada ali, ou tem aí um comércio irregular ou clandestino dentro da residência, prenda-se na seguinte ideia. Que ideia? A arma que é adulterada, qualquer delas, aonde quer que ela esteja, é crime. Não importa o que os malditos na hora da prova vão fazer. Eles fazem isso propositalmente, para você errar. E meio mundo dos alunos erram sem precisar. Cuidado com isso na sua prova. Vamos seguir, vai na tela, por favor. Artigo 18. O 18 tem de novo os mesmos verbos que você está vendo aí em amarelo, só que preste atenção que eu vou favorecer a entrada ou saída do território nacional sem autorização da autoridade competente. Aqui o que é que eu preciso que você saiba para você entender o que você tem que saber de lei penal especial. Lei penal especial nada mais é do que uma lei como qualquer outra que você tem que saber interpretar. E ao interpretar, favorecer entrada ou saída de arma de fogo, acessório ou munição significa vou importar uma arma de fogo, vou exportar uma arma. Cuidado.
esta arma de fogo pode ser exportada sim, pode ser importada sim. Cuidado na hora da sua prova, porque quando na prova eles disserem assim, olha, tem autorização, a autoridade competente está sabendo e deu o registro, eles autorizaram, está ok, pode fazer o transporte desta arma ou para importar ou para exportar, então não há crime. Se tiver a situação de que a autoridade não sabe e você fala assim, professor, eu vi uma arma tão bonita, aonde? Ah, no Mercado Livre, vou comprar. Legal. Aí tem lá embaixo assim, compra internacional. Você vai comprar uma arma na China. E cuidado porque acessório, na questão de acessório, cabe arma branca. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi em provas da PC que os acessórios eles vão usar a arma branca, exemplo, a machadinha. Pega aqueles malucos que compram essas armas aí de Mercado Livre e tal e vão lá fazer os atentados por aí nas escolas. E aí? Isso é crime. É lógico que é crime que é o atentado, mas estou falando da arma. Importou o acessório. Quando eu importei o acessório, o que aconteceu? Aconteceu nesse momento que o acessório tem autoridade competente sabendo disso? Não, não tem, é crime. A autoridade competente sabe que você vai importar machadinha? Sabe. Então não é crime. Tá ok? Tá ok. Vamos seguir. Vai na tela, por favor. Veja. Causa de aumento de pena. A arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito, vai aumentar a pena se você fizer aí os crimes que nós falamos até então. Artigo 20. Crimes dos artigos 14 ao 18, a pena é aumentada quando, se você for reincidente em crime dessa natureza. Portanto, reincidência específica. Isto significa, cuidado, na sua prova um exemplo clássico de polícia civil eles vão dizer que o cara já fez um assalto à mão armada, legal, aí só que ele usou um simulacro, é crime do mesmo jeito, e aí, na questão do assalto, quando ele vai cometer o segundo assalto, cuidado, ele não vai usar a arma de fogo, ele vai usar uma machadinha e vai pedir as suas coisas, você vai ter que entregar. Tá bom, você foi assaltado. O cara é reincidente em crimes dessa natureza? Sim, é. Por quê? Porque ele usou a arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido. A autoridade competente não sabia que ele estava com isso na mão. E aí ele usou. Se ele usou sem a autoridade saber, isto é causa de aumento de pena. É a chamada reincidência específica. Não vai errar isso na sua prova, por favor. Volta na tela, por favor. Ah, um detalhe que eu esqueci, para fechar o 10.826, está aqui, ó. Artigo 21, que fala que os crimes do 16, 17 e 18 não têm liberdade provisória. Basta saber isso na hora da sua prova, que é só isso que eles vão te perguntar. Segunda lei que está no material de apoio, Lei 8.069. A Lei 8.069, veja, é a criança, é o adolescente. Atenção para este detalhe em amarelo. Criança, pessoa até 12 anos de idade incompleto. Adolescente é quem está entre 12 e 18 anos. O que você tem que saber, professor? Vamos lá, o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte. Para saber a Lei Penal Especial, ECA, você tem que saber criança. Criança é o quê? Menor de 12 anos. Menor de 12 anos, se você já foi meu aluno em qualquer lugar da vida presencial, você já me ouviu falar assim, ó. Menor de idade não presta para nada. Ai, professor, isso é uma coisa muito chata que você falou. Isso é para você nunca mais esquecer na hora da sua prova. Lembra que menor de idade, criança não presta para nada na lei, na parte jurídica. Por quê? Porque criança até 12 anos incompletos, e muitos dos meus alunos têm filhos e filhas, e aí o aluno diz assim, professor, meu filho tem 11 anos e já fala que já é um adolescente. Se o seu filho tem 11 anos, ele não é adolescente, seu filho é uma criança. Ele pode ser o cara mais, assim, o cérebro mais dotado do mundo. Ele continuará sendo uma criança. Por quê? Porque a lei disse, o ECA disse bem claramente, até 12 anos
completos, portanto 11 anos, 11 meses e 29 dias, a criança é criança. 12 anos completos até 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele é um adolescente. E cuidado, o adolescente não pratica crime, o adolescente pratica ato infracional. Pode parecer tosco o que eu estou falando? Sim, pode. Mas os malucos que fazem a prova da Polícia Civil vão te perguntar isso. E meio mundo vai errar pela pressa. É aí que eu percebo qual aluno meu que vai para a prova e, como eu já disse, inclusive aqui nas nossas aulas da Nova, eu sempre falo assim, eu percebo qual é o aluno que tem pressa de levantar a bunda da cadeira e ir embora, que não lê a questão da prova. Criança e adolescente tem aí diferença, e diferença grande. Volta na tela, por favor. Artigo 3º, toda criança e todo adolescente goza de direitos fundamentais das pessoas humanas. Cuidado, assegura-se por lei, ou por outros meios, todas as garantias, as oportunidades e facilidades. Para quê? Olha o objetivo, para facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Aí cai na sua prova uma questão do tipo, o adolescente cometeu um crime. Tá errado, o adolescente não comete crime, inferno. Adolescente comete ato infracional. Meio mundo perde a questão porque vê crime, tá lá na hora da prova, na pressa maluca e fala o quê? Professor, isso daí não é assim, não pode. Sabe por que não pode? Porque o adolescente cometeu crime. Se eu, adulto, cometo crime, o que acontece com o adolescente? Eu, adulto, cometi crime porque você é adulto. O adulto comete crime. O adolescente comete ato infracional. E aí, ele tem que crescer com dignidade, liberdade e segurança? Sim, também ele, mas professor, ele matou 15. Olha, professor, ele foi lá, ele esquartejou o cara em pedacinho. Ele tem que ter dignidade também, ele tem que ter condições de crescer fisicamente, mentalmente, moralmente, espiritualmente, socialmente bem. É questão típica de prova. E meio mundo erra por bobagem. Por bobagem. Por quê? Porque pensa que o adolescente ou qualquer criminoso que está na cadeia não tem direito a ter ali a dignidade da pessoa humana respeitada. E o principal princípio é a dignidade da pessoa humana. Professor, eu não gosto disso, eu acho isso errado. Desculpe, como eu falo nas aulas, se você já é meu aluno aqui na Nova, você sabe disso, eu falo assim, nós achando e um gato defecando, para não falar cagando, é a mesma coisa. E por quê? Porque o que está na lei é o que vale. E na lei diz que eles têm que crescer com desenvolvimento físico, mental, espiritual, social, tudo com a devida dignidade da pessoa humana. Cai na prova, não erre, por favor. Volta na tela, por gentileza. Veja agora o artigo 4º da lei. É dever da família, da comunidade, sociedade em geral e poder público, olha lá, assegurar com absoluta prioridade o quê? Todos esses direitos. O que é que eu preciso que você saiba? Aí vem a pergunta campeã de erro em qualquer prova de qualquer PC do Brasil. O quê? É dever da família. A família tem deveres também. Ah, mas professor, não é certo. Sabe por que eu não acho certo? Eu não acho certo porque o pai e a mãe têm 10 filhos, não me interessa. O pai ou a mãe tiveram filhos? Tiveram. Eles têm que cuidar da criança. Eles têm que cuidar do adolescente. Eles têm responsabilidades. É dever da família, direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, tudo do artigo 4º do ECA. Cai na prova e dizem lá, é dever com absoluta prioridade da família. Você tem que saber em lei penal especial que a família tem deveres, sim. Não é só ir lá fazer o bem bom, o pai e a mãe, não. Pai e a mãe se deitam, a mãe engravida, o pai cai fora e aí. E aí é dever da família dar todos os direitos e todas estas situações que estão no artigo 4º devem ser fornecidos aos adolescentes e às crianças.
Cuidado com isso na sua prova. Volta na tela, por favor. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado no seio da família e, excepcionalmente, em família substituta, a assegurada convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o desenvolvimento integral. Aí você diz, professor, o que é uma família normal e o que é uma família substituta? Família, entre aspas, normal é de onde você veio. Isto é, você nasceu de um pai e de uma mãe. Muito bem. Isto é a família. Professor, mas o meu pai é casado com outro rapaz, minha mãe é casada com uma outra moça. Você tem um seio familiar, não tem? Tem. Você não nasceu de chocadeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso cai na prova. E meio mundo diz, família é da onde nós estamos. Cuidado, na lei, a família dita, vamos dizer assim, principal, se é que eu posso chamar assim, é de onde você nasceu, da mãe de onde você veio, pai e mãe. Isto é, desculpe, hoje em dia tem toda a modernidade, cada um faz o que quiser. Eu estou falando que cai na prova. E na prova eles vão usar isso. Você pode ser jogado para adoção, jogado modo de dizer, você pode ser colocado para adoção? Pode, depende da circunstância. Quando você é colocado para adoção, o que acontece? Você vai para uma família substituta. Alguém que vai substituir o papel do seu pai e o papel da sua mãe. Você nasceu, pai e mãe têm o papel principal. Ah, por qualquer razão, pai e a mãe não puderam. Então avô, avó. Ou então você foi adotado por outra família. Não há problema. Legal. Volta na tela, por favor. Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer discriminações dos filhos. O que é que você tem que saber? E isso é especial em leis penais especiais. Você tem que entender. Você tem que entender. Filho é filho. Ponto final. Professor, eu sou mãe solteira. Ou hoje em dia se diz mãe single, ou mãe, enfim, mãe individual, enfim. Você é mãe e não tem o pai. Muito bem. Você registrou o filho? Registrou. Seu filho tem lá no registro o nome da mãe? Tem. Você é mãe, é seu filho, ponto final. Ah, professor, eu sou pai solteiro. Conheço 4 casos de pais solteiros. Pode? Pode. Tá lá registrado? Tá lá registrado. De quem é o filho? Daquele cara ali que registrou. Pode isso, professor? Claro que pode. Claro que pode. E sendo isso, filho é filho. Cuidado. Quando eles querem ferrar você na prova, a lei penal especial tem muito isso e meio mundo erra. Por quê? Porque até algum tempo atrás existia a expressão filho adulterino. O que é filho adulterino? Filho que não vem da relação do casamento. Por exemplo, você casou com ela e os dois fizeram sexo, tiveram um filho, o filho nasceu. Ok, é filho. Só que o pai ou a mãe teve um amante ou uma amante e aí engravidaram ali de novo. O filho não é do pai, dito o pai do casamento. Aí era chamado de filho adulterino, que vem de uma relação de adultério. Hoje em dia não tem nada disso. Hoje em dia não tem nada disso. Se você fez sexo e engravidou alguém e esse alguém vai ter o filho, é filho. Acabou. Não importa a situação do casal. Não importa a situação do pai ou da mãe. O que importa é o filho. É filho. Professor, eu adotei 5 filhos. Você não adotou 5 filhos. Ah, são filhos do coração. Não tem isso, hein? Cuidado com essa besteira. Os velhinhos lá que fazem a prova, eles sabem que tem meio mundo que fala assim, ah, é meu filhinho do coração. Filhinho do coração é a ponte de Safena. Por quê? Porque filho mesmo que é filho, não importa, adotou é filho. Ponto final. É filho, não tem discriminação, não tem discriminante. Volta na tela, por favor. Veja o que diz a lei no artigo 21. O artigo 21 diz assim, diz exatamente assim, do jeito que está na sua tela. Em amarelo, pátrio poder riscado, poder familiar, será exercido em igualdade de condições pelo pai ou pela mãe. O que é
que os malditos que fazem a prova vão colocar para você. Eles vão colocar aquela tradicional situação. O pátrio poder exercido pelo pai ou uma família matriarcal. Cuidado, hoje em dia, por mais matriarcal que existam famílias, falo porque a minha foi matriarcal. Como assim? Nós tínhamos em casa a minha tia-avó, se você foi meu aluno há mais tempo, você já sabe disso, minha tia-avó morreu com 108 anos. Todos nós respeitávamos essa minha tia-avó como se fosse, vamos dizer, a rainha da casa. Mas ela tinha 108? Sim, até o fim ela foi respeitada. Só que, o que diz a lei? Pátrio poder não existe. Não existe! Significa poder familiar. Pai e mãe mandam a mesma coisa. E agora sim entra a circunstância dos casais homoafetivos hoje em dia. Homem que se casou com outro homem, a mulher que se casou com outra mulher, o que acontece? Ali não tem um pátrio poder, ali tem um poder familiar. E vale também, igualzinho. Manda os dois, não existe mais o manda o pai ou manda a mãe. Na situação de pátrio poder, eles podem dizer aquela assim, a mãe dá a última palavra na casa. Ok, pode ser. Por lei e na prova, não dá. Na prova, o pai ou a mãe, eles estão em igualdade de condições. Ponto. Volta na tela, por favor. Artigo 25. O artigo 25 vai falar para você do que é a família natural. A família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. E olha lá, o que é família extensa? Veja em verde aí na sua tela. Família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal. Portanto, família extensa está em azul, é aquela formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive ou mantém vínculos de afinidade e afetividade. Vamos lá. O que você tem que saber? Você tem que saber dessa parte da lei especial, que é assim, família natural é pai, mãe e filhos, ou pai, pai e filhos, ou mãe, mãe e filhos. São aquelas pessoas que estão convivendo debaixo de um mesmo teto, desde sempre. Portanto, pai, mãe e filhos, mãe, mãe e filhos, pai, pai e filhos. Cai isso em prova, deixa de lado, é o que eu falo sempre, a sua religião. Eu tenho religião, eu sigo uma religião, mas a minha religião fica da porta para fora. Da porta para dentro eu falo isso há 14 anos que eu dou aula e há 14 anos eu falo isso. Minha religião da porta para dentro se chama Supremo Tribunal Federal. É ele que dita as regras para eu passar ou não no concurso público. Portanto, família extensa. Você pode estender. Ah, puxa, professor, eu tenho a minha madrinha com um carinho especial. Por exemplo, tenho os meus padrinhos. Meu padrinho morreu há pouco mais de 10 dias. E aí, meu padrinho eu o considerava como um pai. E aí, você não tinha pai, professor? Tinha. Eu não nasci de chocadeira, eu nasci de pai e mãe. E meu pai já morreu, meu padrinho morreu agora, morreu para mim como se fosse um pai. Posso? Posso, é a chamada família extensa. Estou estendendo. Ah, eu tenho um amigo que eu considero como se fosse um irmão. Pode? Claro que pode. Isso é a chamada família extensa. Família de sangue, que muita gente fala é de sangue. De sangue não é certo, é família natural. É a comunidade formada pelos seus pais ou qualquer deles e os descendentes. Aí, ok. Volta na tela, por favor. Artigo 28. A colocação na família substituta vai acontecer quando tem a guarda, a tutela, a adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Atenção, se tratar de uma criança de 12 anos ou mais, tem que ter o consentimento. O que é que você precisa saber, então, portanto, e isso cai na prova? Se você vai colocar uma criança para ser adotada por alguém, menor de 12 anos não presta para nada, portanto, ele vai e acabou. Se tem 12 anos ou mais, ele precisa ser ouvido. Ele vai ser ouvido pelo juiz em audiência antes de ser adotado. Por quê? Porque aí a vontade do adolescente de 12 anos vale, conta. Criança, lembra, a hora que você for fazer a prova,
Lembra de mim falando essa maldita frase, atenção. Criança não presta pra nada, juridicamente falando. Porque depois tem sempre o chato que vem aqui. Ah, professor, você falou uma besteira, Deus te castiga. Deus sabe que eu não estou falando nada fora da lei. Estou falando da lei 8.069. Você vai adotar uma criança? Vou. Tem menos de 12? Tem. Então, bora, rua. A criança não tem que saber de nada. Deu certo o processo? Deu, o juiz falou, tá tudo bem. Tem 12 anos ou mais, a criança tem que ser ouvida. Ponto. Tela, por favor. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional para todos, criança e adolescente, conferindo ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. E aí vem uma questão de prova muito tradicional, que vai falar, por exemplo, daquela vovozinha. A vovozinha diz assim, olha, doutor... Aliás, isso aconteceu no meu escritório. Para você que não sabe, eu sou advogado também e professor. Já falei no começo da aula, repito. Mas por quê? Porque o exemplo que eu vou te dar caiu na prova igual. E ninguém foi lá no meu escritório saber. O quê? De repente, num belo dia, chegou uma vovozinha que disse assim, doutor, eu preciso ter a guarda do meu neto. A minha filha bate no meu neto, eu não quero mais. Entramos na justiça, fizemos toda a documentação e deu tudo certo, porque era menor de 12 anos, então ele não presta para nada, ele cala a boca, a avó tomou a conta, tomou a guarda e acabou. E aí, por que eu tô falando isso? Porque depois veio a mãe. Depois veio a mãe e fala assim, olha, ô vó, dá de volta, o filho é meu, não é teu. O que você está fazendo com o meu filho? O detentor da guarda, aquele que tem a guarda do menor, ele tem por obrigação manter ali a ordem, ele tem que manter ali, inclusive, todo o direito do menor, inclusive, ele tem que se opor ao pai e à mãe, se o pai ou a mãe vierem para retirar o bebê, ou para dar algum tipo de pitaco, de palpite na criação. Porque a partir do momento que quem tem a guarda vai ter que cuidar daquela pessoa até a maioridade, inclusive vai se opor aos direitos, à situação de terceiros, inclusive os pais. Volta na tela, por favor. Artigo 36. No artigo 36, a tutela será deferida dentro da lei civil para a pessoa de 18 anos incompletos. Isto é, o deferimento desta tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Menor de 18 anos que passou a ser tutelado perde o poder familiar, isto é, quando é tutelado, quando ele precisa de alguém para responder por conta dos bens que essa pessoa tem, o que acontece dos bens ou da situação que a pessoa está vivendo, o poder familiar é destituído e o tutor, aquele responsável pelo menor, pelos bens do menor, pela guarda do menor, ele responde. Cuidado com isso na sua prova. Volta na tela, por favor. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos independente do estado civil. Pode adotar maior de 18 anos. Quem não pode adotar, aliás, esse artigo, pelo amor de Deus, você tem que saber, porque quando cai o ECA e vai cair o ECA, isso vai cair. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Para a adoção conjunta, tem que comprovar a estabilidade da família, porque é indispensável que haja um casamento, ou que haja uma união estável. E o adotante tem que ter pelo menos 16 anos a mais que o adotado. Portanto, vamos lá. O que é que você tem que saber? Que esse é um dos artigos mais importantes desta lei. Você tem que saber o seguinte. Maior de 18 anos pode adotar. Professor, eu completei 18 anos, eu posso adotar? Pode, inclusive a prova vai dizer isso. Você vai adotar, você completou 18 anos, seu presente de maioridade, eu quero adotar um bebê. Pode? Pode. De quanto tempo, de quantos anos, de qual espaço de tempo que você vai adotar? No máximo 2 anos. Por quê? Porque precisa ter pelo menos 16 anos a menos que você. Ah, professor, eu estava no orfanato. Caso de prova. Eu estava no orfanato, eu completei 18 anos, eu namorava uma moça lá no orfanato, a menina tinha 15, eu completei 18, ela fez 16,
eu saí, agora eu posso adotar, vou lá, vou adotar minha namorada de 16, a gente vai viver junto. Não vai, acabou o amor está encerrado. Por quê? Porque diz a lei, 18 anos, você pode adotar, só que você vai adotar pessoas com pelo menos 16 anos a menos que você. Portanto, máximo 2 anos, ok? Adoção conjunta, quando você vai adotar com alguém. Ah, vou adotar junto com o meu colega. Não vai. Você tem que mostrar que ali não há um coleguismo. Aí existe uma relação estável. Se duas pessoas querem adotar uma pessoa, uma criança ou adolescente, tem que mostrar as duas juntas que tem aí alguma coisa a mais do que só amizade. Ou relação estável, ou casamento. Ponto. Volta na tela, por favor. Artigo 55. Pai ou responsável tem a obrigação de matricular os filhos ou pupilos na rede de ensino. Tem que fazer isso. Agora eu vou passar tudo isso aqui. Por quê? Porque isso aqui você tem no material de apoio, meu tempo está acabando, eu tenho que mostrar algumas coisas. O artigo 81 despenca na prova, esse eu tenho que mostrar para você. Ó, é proibida a venda para criança ou adolescente de arma, munição, explosivo, bebida alcoólica, produto cujo componente pode causar dependência física ou psíquica, fogos de artifício, revistas e publicações, aqui alude o 78, revistas adultas, bilhetes lotéricos equivalentes. Cai na sua prova, o que cai na sua prova? Um exemplo tradicional. Pensa, menor de idade, eu falei a aula inteira, não presta para nada uma criança ou um adolescente, não é verdade? Não, eu falei que a criança não presta para nada. Eu disse que o adolescente pode prestar, depende da idade que ele está. Aí tem a situação da capacidade. O que você tem que saber? Você não pode vender para um adolescente nem para uma criança. Adolescente até 17 anos. Pode ser um cavalo, o cara pode ser um cavalo de grande, tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Você não vende bebida, cigarro, arma de fogo, munição, revista, fogos de artifício, bilhetes de loteria. Professor, vai sonhando. É verdade, isso eu também acho. Isso é uma utopia. Mas na prova cai. E quando cai, eles vão falar, por exemplo, que o cara foi comprar uma telecena. Professor, mas o que tem a ver a telecena com a circunstância da prova? Telecena é um bilhete lotérico ou equivalente. E não se vende bilhete de loteria para menor de 18 anos. E, por sorte, não sei se você já perdeu seu tempo, eu já, lendo as letrinhas miudinhas lá do SBT, que diz assim, ó, é proibido a venda de título de capitalização para menor de 18 anos. E é verdade, porque está aqui na Lei 8.069 e também está no Código Civil. Mas o que me importa é que está na nossa lei. Bilhete de loteria não pode. Cai na prova e meio mundo erra. Por quê? Porque acha que menor de 18 anos pode comprar qualquer coisa. Não pode. Cuidado. Esse é um dos artigos mais importantes da Lei 8.069. Volta na tela, por favor, que agora nós vamos avançar um tiquinho. Deixa eu até avançar assim, depois... vamos lá. Aqui para a próxima lei, lá embaixo. A Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial. Eu tenho dois caminhos. Eu tenho o Juizado Especial Cível, que eu preciso que você saiba... Opa, perdão, eu passei antes. O Juizado Especial Cível, que vai falar da competência de conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade. Causa que o salário não exceda, o valor não exceda 40 salários mínimos, pode ir para o Juizado Especial Cível. Mas, professor, o que isso tem a ver com a Lei Penal Especial? No segundo momento, depois do artigo 60, tem isso também. Mas eu preciso falar para você o seguinte. Bateram no seu carro, você vai resolver o problema. Aonde você vai resolver? Você vai resolver no juizado de pequenas causas. Não existe isso na teoria. Na teoria tem o nome técnico de Juizado Especial Cível, que é o juizado de pequenas causas. Cuidado com isso na sua prova, que os malucos perguntam juizado de pequenas causas. Pequenas causas é um nome popular, não é um nome oficial. Cuidado!
Muito bem. Por que eu disse isso? Porque até 40 salários mínimos você pode buscar o juizado especial. E 20 salários mínimos, até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Até 40 não precisa, mas até 20 é certeza que não precisa. Então, como assim? Até 20 salários mínimos não precisa de advogado para nada. De 20 a 40 você vai precisar depois na hora de traçar a homologação. Mas isso não cai na prova. O que eu preciso que você entenda. Causas de menor complexidade, valor baixo. E o GCRIM? O GCRIM é o Juizado Especial Criminal. O que diz o Juizado Especial Criminal? Lá no artigo 66, deixa eu procurar aqui para colocar para você o artigo 66, que vai falar o seguinte, ele vai dizer que crimes de menor potencial ofensivo vão ser julgados ali no GCRIM. Vai na tela para mim, por favor, veja. Aí diz, o Juizado Especial Criminal no 60 tem competência para quê? Tem competência para conciliação ou julgamento. Estou voltando, desculpem. Conciliação ou julgamento e a execução de infrações penais de menor potencial ofensivo. Aí você tem que falar, professor, mas como é que é isso? Veja, olha só. Considera-se infração de menor potencial ofensivo todo crime que a lei diga que a pena máxima não seja mais do que 2 anos, acumulado ou não com multa. Por que eu pintei de azul ali? Porque quando cai na prova, você tem que entender o seguinte, se a pena do crime é de até 2 anos, eu posso ir no GCRIM, é mais rápido, Juizado Especial Criminal. Legal. Aí diz assim, além de cumprir a pena restritiva de liberdade, além da pena restritiva de liberdade, o réu terá que cumprir também com o pagamento de multa. Tudo bem, o que me importa é o tempo. O tempo tem que ser a pena máxima do crime de até 2 anos. Aí o cara vai responder pelo GCRIM. É mais rápido, só isso. Aí eu vou agora avançar mais um tiquinho, porque tem mais lei. Professor, mas por que você vai avançar? Porque isso aqui não é uma aula oficial de todo o tempo. Eu preparei o material completo para você. Você tem o material completo, nós já vamos falar no final da aula, eu vou te explicar onde é que você baixa direitinho. A Nova vai disponibilizar também para você baixar aqui no link que vai ter. Relaxa que vai ter para você, mas eu preciso falar de outra coisa. Vai na tela, por favor. Eu tenho a Lei 11.343 que vai falar das drogas. E aí, o que é que você tem que saber? Você tem que saber, ó, Sistema Nacional de Políticas Públicas de Droga, é o SISNAD. O SISNAD previne. O SISNAD, esse Sistema Nacional de Políticas Públicas, ele vai prevenir. Professor, mas peraí, nós estamos falando de lei. E se eu estou falando de lei, eu estou falando de crime. Não necessariamente. A Lei 11.343, quando vai falar das drogas, ela vai te falar, e aliás, a prova vai te falar, que esse SISNAD serve também e principalmente para a prevenção do uso indevido de droga. Tá correto. E meio mundo tá com aquele fogo de crime, e toma pau na prova. Cuidado. O SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, lá quando eu explico aqui nas nossas aulas da Nova, não aqui no YouTube que eu tenho um tempo considerado de 1 hora, ok? Mas no nosso curso regular aqui da Nova, eu te dou todo o esquema e todos os exemplos que podem cair na sua prova no quesito prevenção. Você está prevenindo o uso de drogas que causam dependência. Cigarro e bebida também, porque causa dependência, além das drogas. São todas as substâncias que podem produzir qualquer tipo de sintoma, e este sintoma pode causar ali a dependência. Por que eu disse isso? Vai na tela, por favor. Porque o SISNAD tem uma finalidade, olha lá. O artigo 3º cai em prova. O SISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com prevenção do uso indevido de drogas e a repressão também da produção não autorizada. Cuidado! Você pode plantar um pé de maconha na sua casa? Não!
a menos que você tenha orientação judicial para isso. Por quê? Porque aí você, por exemplo, você tem ali um problema de tratamento de saúde. Ah, mas professor, eu sou a favor da liberação da maconha. Eu quero que você morra com a sua liberação ou não. Vale o que está na prova, vale o que está na lei. E a lei diz, o CISNAD vai reprimir a produção não autorizada da droga. Você tem que ir até o judiciário e falar, juiz, eu preciso disso. Se você precisa, você tem que mostrar o motivo. E se a justiça autorizar, aí você planta. Senão, não. Vamos lá, e agora eu vou mais para frente ainda. Por quê? Porque aqui, eu já falei para você no começo da aula, isso é um aulão de revisão e de explanação do que você tem que saber de leis extravagantes ou leis penais especiais. Vai na tela, por favor. Lei 13.869, que é a lei dos abusos de autoridade. O que é abuso de autoridade? Atenção, isso você tem que saber, isso cai. Aliás, isso você tem que saber para a sua vida. Parágrafo 1º, opa, de novo voltei, desculpem. Parágrafo 1º da lei, do artigo 1º da lei, vai falar isso, ó. Constitui crime de abuso de autoridade quando for praticado pelo agente com a finalidade específica de prejudicar alguém ou de beneficiar ao agente ou ao terceiro, ou ainda para um capricho ou satisfação pessoal. Cuidado. Só é abuso de autoridade, pelo amor de Deus, lembra disso, perdão, só é abuso de autoridade quando o cara que cometer esse ato, cometer o ato com uma finalidade específica de quê? De beneficiar-se. Ele vai ganhar um benefício, ele vai se beneficiar a ele ou a um terceiro. Ou ainda, ele vai ter um capricho, uma satisfação pessoal. Por exemplo, quando o policial vai fazer uma revista para você, e aí ele te revista tudo, ele fala assim, ah, legal, agora, sabe, me deu uma vontade de te dar um tiro no pé, ele vai lá te dar um tiro no pé. E você sai lá pulando de dor e ele fica todo feliz e contente. Isso é o quê? Isso é abuso de autoridade. Por quê? Porque é um capricho, uma satisfação pessoal do agente. Isso causa dano. Causa dano ao agente, é óbvio, por óbvio, que ele vai responder. Agora, veja só, vai na tela, por favor. Quem é o sujeito ativo deste crime? E aí já vou quase que encerrando a aula. Veja, o sujeito ativo do crime, lá vou eu de novo voltar, a titio está ficando velho, a idade chega. Aqui. O sujeito ativo é qualquer agente público, não só o policial, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta ou fundacional, que não vai se limitar ao servidor público militar, viu? Não só o militar, qualquer um deles. Isso é o que me interessa. E agente público é aquele que vai trabalhar junto com o Estado. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque sujeito ativo, quando eles não colocam, e às vezes eles não colocam o policial militar, eles vão colocar aí algum outro, sei lá, qualquer outra pessoa que esteja ali, enfim, praticando crime, se ele tirar vantagem para capricho próprio, não precisa ser policial. Ah, mas quem vai ser? Pode ser qualquer membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, pode ser membro de tribunal, pode ser servidor público, civil, federal, civil ou militar, qualquer um deles. Qualquer um deles podem e vão cometer crime contra, crime de abuso de autoridade. Para eu fechar, e repito a você, que para eu fechar, eu preciso que você saiba de um detalhe. Eu vou lá na última lei. Na última lei que eu preparei para você, a lei 9.600 não, desculpe, a 8.078, que é uma das importantes que aqui está. Vai na tela para mim, por favor, eu vou fechar aqui com esta explanação. Por quê? Porque existem crimes contra o consumidor. E quando isso cai na prova, você tem que saber o exemplo. Olha só. Para eu fechar e você entender, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou usa serviço ou produto como destinatário final.
E o fornecedor é toda pessoa física também, ou jurídica, pública ou privada, que vai fornecer um serviço. Produto é um qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, é um bem, portanto, e serviço é uma atividade. Por que eu tenho que fechar toda a minha explanação nisso aí? Pelo simples motivo que nós estamos falando agora de crimes contra o consumidor. Você vai ter que ler tudo isso sim você vai ter que ler. Mas você vai ter que saber, compreender o seguinte: quem é um fornecedor pessoa física que cai na prova e comete crime? O pedreiro. E por que o pedreiro comete crime? Porque o pedreiro não tem CNPJ, o pedreiro não tem nota fiscal. O pedreiro diz assim para você: o senhor quer que construa aquele prédio ali, ou aquele muro? Ah, quero. Quanto é? Sei lá, R$1.000. Você vai lá, paga e de repente ele não faz o serviço. É crime? É crime. Quem cometeu? Pessoa física. Por quê? Porque era um fornecedor. Quem é esse fornecedor? É o pedreiro. E o que é o pedreiro? Pedreiro é uma pessoa física que vai prestar serviço. Portanto, ele comete crime também. Minha gente, eu vou encerrando aqui, mas eu vou novamente lembrar a você que está na live agora. Desculpe a pressa, mas é uma aula total de revisão, uma coisa assim bem rápida mesmo, para mostrar para você alguns tópicos principais. Mas eu disse a você no começo, vai na tela para mim, por favor. A aula teria 60 minutos e de novo eu estou fazendo besteira. Aqui, a aula teria 60 minutos. Nós faríamos uma revisão dos principais tópicos, e aí estão eles, das leis. O material de apoio agora, nesse momento, 8 horas e 58 minutos da noite de hoje, 5 de julho de 2021, está no meu site, fabiotadeu.net. Meu Instagram está aí à sua disposição. E por que eu estou dizendo isso? Porque, em primeiro lugar, o material você já pode pegar já, se você quiser. Não sei se a Nova já disponibilizou o link nesse momento. Ela vai disponibilizar um link e vai deixar à sua disposição este mesmo material de apoio com as 10 leis que caem na sua prova. As 10 leis que caem na sua prova estão aí. E vão estar no material de apoio com tudo lá bonitinho. No meu site você tem à sua disposição os meus contatos. Lá tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram, que você já viu. Me contate, me procure se você precisar de alguma dúvida. Tem alguma dúvida? Me procure. No que eu puder ajudar, conte comigo. Venha conosco, nossa equipe da Nova está preparadíssima para dar a você o melhor curso possível para você ter a sua aprovação. Isso é certeza, eu estou aqui desde 2014 e eu posso falar sem medo de ser feliz. Nós somos uma equipe preparada. E finalmente eu quero agradecer aos meus superiores aqui da Nova pela oportunidade de estar aqui à frente e de poder ajudar você de alguma forma a se preparar para os seus concursos públicos. Obrigado aos meus superiores aqui da Nova pela confiança. E, no mais, agradeço a você do outro lado e me disponho a lhe ajudar. Um forte abraço a todos, minha gente. Bons estudos e rumo à sua aprovação. Até mais. Tchau.